E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Juan de Souza, estou aqui de volta. Muito obrigado pelos feedbacks que eu recebi nos últimos episódios, tanto no nosso canal no YouTube quanto também lá no site, tá bom? Fico muito feliz, de verdade mesmo. Espero que vocês gostem, inclusive, desse episódio aqui também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre jogos de uma forma geral e também os consoles, né? Até que ponto a gente vai ter jogos realmente que façam sentido nos consoles da atual geração. Para quem não sabe, o PlayStation 5 e também o Xbox Series X e S foram lançados lá para meados de novembro, setembro de 2020. Já havia sido anunciado há bastante tempo. E também bastante rumorado, né? O controle, depois o console, depois a interface e vários outros aspectos. Só que de lá até então, pessoal, não tiveram assim tantos lançamentos, tantas novidades que compensassem o console, né? Pelo menos essa não somente a minha sensação, mas como de muita gente. Eu mesmo conheço várias pessoas que tinham o PlayStation 5 e estão vendendo, né? Porque pelo menos nesse momento você não tem jogos exclusivos que compensem, né, diretamente. Então, teve até um caso aí recente, né? O pessoal tá meio indignado, ainda não é oficial, é um rumor, mas se isso se concretizar, realmente é estranho. Porque o The Last of Us, o primeiro, de 2011, foi, né, lançado, tudo mais, PlayStation 3, e em 2014 ele foi feito um remaster, né? Inclusive, não se surpreendo se em 2023, ou ainda nesse ano, a gente tiver um The Last of Us 2 remaster PlayStation 5, para rodar 60 FPS. Não se surpreendo com isso. Mas o principal problema é que agora surgiu um rumor de que eles pretendem lançar um The Last of Us Remake. E pra ser bem sincero, ninguém pediu isso, eu pressuponho, né? E é um jogo que já teve uma versão remaster, não vejo que faz sentido. E isso nos passa até uma imagem meio esquisita do tipo, parece que acabaram-se a criatividade, eles querem tipo, tirar o leite da vaca, como diria o pessoal, né? Em relação ao GTA V, até não ter mais. Parece, pelo menos é isso que passa, né, pra gente. Então, eu particularmente achei bem estranho esse rumor. Se for verdade, é muito estranho, né? A gente tem os aspectos da pandemia que também influenciaram bastante, a escassez de chips lá em Taiwan e no mundo afora, né? Na parte da TSMC, que é Taiwan Semiconductor Company, quase não sai. E tudo isso está afetando o mercado, né? A gente está tendo problemas aí até hoje de pessoas que não encontram o PlayStation 5 para comprar. E isso é um problemão, porque a Sony ela tem esse lado, porque as pessoas elas não vão conseguir comprar o jogo se ele for somente exclusivo a PlayStation 5, porque simplesmente não tem, assim, você não encontra para comprar o console. Então, até pessoas que têm a condição de comprar, ela não consegue. E só ter uma comparação, gente, não é só o PlayStation 5. O PlayStation 4 convencional você encontra, eu tô aqui vendo agora, ó, no Mercado Livre por R$ 2.900. Lembrando que eu tô gravando esse episódio exatamente no dia 25 de maio de 2022. Então, os preços, obviamente, vão mudar com o passar do tempo. E tem gente vendendo o PlayStation 4 Pro por R$ 5.000. É uma coisa assim de doido, sabe? Né? Eu mesmo vendi meu PlayStation 4 Pro no ano passado por algo em torno aí de 2.300 com dois controles DualShock e o The Last of Us 2 versão mídia física, né? Então é uma distorção de preço assim, no mercado medonho, sabe? E até hoje tem pessoas vendendo nesse preço. Por quê? O que está acontecendo no mercado? Não tem console, nem é da geração antiga, né? E isso afeta diretamente a produção dos jogos e também, né, obviamente, as pessoas não terem catálogo para jogar, né? E é por essa razão, o que acontece, né, principalmente, são as empresas que preferem, né, empurrar um pouco mais para frente, vamos dizer assim, né, a produção de títulos e tudo mais, justamente para esperar para ver se o cenário melhora, né? E, por exemplo, Homem-Aranha 2, tal, 2023, o Wolverine lá nem tem data, né? Tipo, isso aí, gente, 2024 para cima, e olha lá. Então, as empresas preferem jogar lá para frente. E nesse exato momento, você tem, por exemplo, no PlayStation 5, alguns jogos. Ratchet Clank, que assim, eu sou fãzaço da franquia, mas honestamente, ninguém vai comprar um console, eu pressuponho, somente pensando no Ratchet Clank. Se fosse o Homem-Aranha, até tudo bem.
Mas tem esse grandioso problema, né? Aí você pega outros jogos, né, que também são, se eu não me engano, remake e outras coisas. De jogo novo que a gente vai ter esse ano é o God of War Ragnarok. E só. Assim, não tem. Então, esse diferencial competitivo que são jogos exclusivos tá complicado, entendeu? E eu posso garantir a vocês, gente, os investidores da Sony eles estão pressionando e é por essa razão que a a PlayStation PC, inclusive esse é o nome, começaram a lançar títulos também para PC, porque a conta não fecha, não dá mais para manter fechado do jeito que tá. Então vocês viram, God of War foi lançado na Steam, eu mesmo comprei de novo o jogo. E assim, vendeu horrores, porque o pessoal não quer comprar um console somente para jogar um jogo, né? Agora vai ter o Uncharted também para PC. Então, a estratégia, não sou fanboy, tá, gente? Deixando bem claro novamente, quem me conhece a longa data lá do canal, inclusive juansouza.com/youtube, sabe muito bem que eu tinha o PlayStation 4 Pro, Xbox One X e o Nintendo Switch. Então não tem como eu ser fanboy tendo os três. E tipo, na minha opinião, antes da pandemia tinha bastante diferencial. Jogos como Uncharted, The Last of Us só tinha no PlayStation, Homem-Aranha e tal. E no Xbox não tinha esses jogos, né? Mas hoje em dia, a estratégia que a Microsoft adota pro consumidor é sensacional. Você assina o Game Pass, se você não tiver o hardware, você pode jogar no PC. Se você não tiver PC, você joga via streaming com xCloud. Se também não tiver um PC para rodar ali, você pode rodar no seu celular. Né? Em breve, talvez eles lancem um Xbox Mini, vamos dizer assim, que é como se fosse um Chromecast, e você pluga lá na sua TV, pega o controle e começa a jogar via streaming. E se eles fizessem um negócio desse, iria vender igual água, porque tem um mercado gigantesco e eu tenho certeza que eles já estão pensando em um protótipo nesse sentido, né? E na época, a Sony, historicamente, ela é muito arrogante. Isso desde o PlayStation 3, PlayStation 2, ela fala que ela tem o melhor do mercado e, tipo, o consumidor quem decide. Ela não pode falar por si só, entendeu? Tanto é que no Japão agora o Xbox passou, né, lá no PlayStation por conta disso. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a Sony tá encaminhando bem agora com o PlayStation Plus, que é justamente para concorrer com o Game Pass. Ironicamente, no passado, em 2020 e 2021, ela falava que não ia fazer nada parecido, porque ela iria reduzir a qualidade dos seus títulos, o que não faz o menor sentido, até porque eles basicamente estão adicionando esses títulos na assinatura deles, então seria o mesmo que dizer que eles estão rebaixando os títulos inteiros, o que, de novo, não tem sentido, né, por si só. E a gente percebe que essa tática da Sony, ela tá com seus dias contados. Então eu acredito muito mais que ela vai fazer tipo um ano o jogo fica exclusivo e depois vai para PC, né? E no futuro talvez tenha streaming, ela só não tem a infraestrutura para fazer isso, né? Igual a Microsoft tem por conta do Azure, né? Que eles têm um produto de cloud computing para poder escalonar isso mais facilmente. E é a mesma arquitetura, é Windows. Só para clarificar, para quem não sabe, o Xbox ele usa Windows também, só que é o Windows for Gaming, né? Ele é dedicado somente àquela interface. Tanto é que uma vez bugou comigo lá no Xbox One X quando eu tinha, que aparecia uma opção lá de baixar o WinRAR. Foi um tanto quanto engraçado. Aí eu baixei, o console travou e reiniciou. Então, é a mesma plataforma. Então, a arquitetura ela é bem parecida no desenvolvimento, né? Então, você tem essa questão também. Então, assim, você tem a questão dos semicondutores faltando lá em Taiwan, né? Aí agora tem a potencial guerra dos Estados Unidos com a China também. Não guerra diretamente, mas se a China invadir Taiwan, gente, esquecem semicondutores. Isso vai dar muito problema. Tá? Taiwan está começando a expandir para os Estados Unidos e para a Europa, mas se a China invadir lá com o seu autoritarismo comunista lá, o que vai acontecer basicamente é a China vai mandar parar todas essas expansões, né? E não vai autorizar mais o envio de dinheiro, e aí começa a ter outros problemas, né? Isso, lembrando, pessoal, tudo isso está acontecendo por conta da massiva impressão de dinheiro em relação para salvar ali na pandemia, né? Tudo que aconteceu. E a inflação tá aí também, e tem um monte de coisa nessa história, né? E
eu até converso assim com amigos próximos e tudo mais, eu tenho até uma teoria em cima disso, que, por exemplo, se a gente pegar a inflação não oficial, mas a inflação atual, só desse ano, de 2022, a gente tem praticamente 8% nos Estados Unidos, né? Desse percentual, se a gente pegar, vamos arredondar para 10%, né? É, então, 10%, se a gente pegar o valor, né, que seria da nova geração, o New Generation, de US$ 74,99 e jogar 10% são mais US$ 7, né? Essa é a conta, US$ 7,50. Se a gente colocar US$ 7,50, o jogo vai sair por US$ 82,50. E tipo, as empresas elas não estão dispostas a fazer isso porque vai ter muita crítica, vai ter muita resistência. E assim, eu nem vou entrar no mérito do Brasil, se você for converter para real e com os impostos e tudo mais, que aí a coisa vai ficar macarrônica mesmo, sabe? Então, assim, o cenário está bem complicado, tá? Mundo inteiro. E aí é por essa razão que muitas companhias estão preferindo serem compradas. A EA agora vazou um documento aí que ela está querendo, né, ser vendida e tal, Ubisoft ida, Activision já foi, Bethesda já foi. Enfim, você percebe um movimento, né, um jogo de xadrez mesmo, de várias empresas no mercado preferindo serem compradas por outras grandes companhias, né? E aí acaba que a Sony e a Microsoft estão comprando, né? A Nintendo está quietinha dela, mas a Sony e a Microsoft estão comprando todos esses players, né? E a Sony só não compra mais nesse sentido por questões de caixa mesmo, que ela tem um limite ali. A Microsoft ela também teria esse limite, ela só não tem porque ela tem outros produtos em portfólio. Então ela tem o Azure, como eu falei, o Office, o Microsoft Office 365, que é o 365 lá que eles lançaram. Mudaram o nome, na verdade, para Microsoft 365. Ela tem a parte do Microsoft Teams, o Windows, enfim, ela tem uma série de produtos e segmentos, licenças corporativas do Windows 11, Windows 10, enfim. Então, ela ganha de outras maneiras, entendeu? Data Center, que a licença custa R$ 20 mil. Então, ela não ganha diretamente só com um setor. Então, ela consegue compensar as perdas. Assim como o Google faz com o YouTube. O YouTube dá prejuízo. A Google ela compensa no Google Cloud, Google Workspace e outros produtos que eles oferecem. Então, eles conseguem ter uma minimização ali dos danos e conseguem sustentar essa operação. E isso em empresa, gente, é normal, tá? É super normal acontecer você ter outro produto que sustente um outro produto, né? É arriscado? Sim, sem dúvidas, porque se um produto cair, leva o outro também, mas é normal isso acontecer. Muitos usam até o termo de pilar de escalonagem. Mas falando de empresa de jogos, por exemplo, a Nintendo ela só tem a Nintendo. Ela não tem sistema operacional nem nada. Então, ela fica restrita, ela paga royalties sim de algumas APIs e algumas tecnologias que são licenciadas, mas ela fica restrita ao seu ecossistema, que inclusive me assusta, né? Eu vendi meu Switch por conta disso. Já se passaram mais de 5 anos e o hardware do Switch é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. O Switch OLED é o mesmo hardware, com 4 GB de RAM, sendo 2,5 utilizáveis para vídeo. Isso é muito pouco, assim, 5 anos depois mudou bastante, né? Eles poderiam colocar outro chip e tal, enfim. Mas isso aí já é um outro assunto, né? A questão é que tanto a Microsoft quanto a Sony estão tendo problemas seríssimos em trazer novos títulos. A Nintendo nem tanto, porque não é nova geração, né? Porque vamos lembrar que quando a Nintendo lançou o Nintendo Switch em 2017, a Microsoft estava lançando o Xbox One X e a Sony já tinha o PlayStation 4 Pro. Então, não é exatamente a nova geração no Switch. Eles têm que lançar um outro, né, para sobrepor ao atual. Então, a Nintendo continuou lá quietinha, lançando seus jogos e tudo mais, e tá lá. Mas a Microsoft e a Sony estão tendo esses problemas, esses gargalos de produção, né? A Microsoft ela consegue fazer um pouco mais, novamente por questões financeiras, mas também porque ela tem esse benefício do público, porque ela consegue abranger a galera que está no celular, no xCloud, né? Inclusive agora até o amigo KS falou que recentemente o Fortnite está no xCloud gratuitamente, qualquer pessoa pode testar, né, o sistema deles. E também você tem a opção de jogar o mesmo jogo que lançou no PC e no console.
entendeu? Então, amanhã, por exemplo, lança o Sniper Elite 5. Vai estar Day One no Xbox e também no PC. Então, você consegue, sem ter que pagar R$ 200 no jogo, ou R$ 100 no jogo, ter acesso em Day One. E isso é sensacional, assim, a competição é isso, né, o livre mercado. A única questão realmente é o que vai ser, né, do futuro dos jogos, porque cada vez mais isso prova que console a longo prazo tende a morrer, porque as pessoas, principalmente as pessoas mais leigas ou casuais, como é o meu caso, sou mais casual em jogos, não sou pro player, como muitos pensam, elas vão optar por opções mais acessíveis, como assinatura, sei lá, exemplo, Ubisoft Plus, você quer jogar um jogo ou outro, você não quer pagar o jogo full, você paga R$ 50, joga Zero Far Cry 6 e pronto, cancela, entendeu? Ao invés de pagar o jogo full por 200 e tantos reais. Então, acho que faz mais sentido, né, utilizar desse método para poder pagar menos e, né, ter uma boa experiência. Então, eu acho que o mix que o Game Pass passa, por exemplo, esses dias eu tenho jogado o Farm Simulator 2022 com meu namorado e, tipo, é sensacional, sabe? Você se diverte bastante. E às vezes você até esquece que você tá jogando no Xbox, no Game Pass. Então é bem legal essa nova estratégia. E a Sony conseguindo fazer um negócio parecido pro consumidor é sensacional, porque quem ganha sempre é o consumidor. Concorrência sempre é o melhor caminho, né? Sempre é muito bom para o mercado e é saudável para tudo e para todos, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, dessa ausência de catálogo, se faz por uma série de fatores somados, né? Teve o período da pandemia que os desenvolvedores tiveram que sair, né, e ficar fora um tempo, e muitos não tinha como se alocar computador com placa de vídeo forte da noite para o dia de mais de R$ 100.000, né, $25.000 da noite para o dia para cada funcionário. Você não tinha como fazer essa logística, ainda mais numa pandemia. Então, isso prejudicou bastante o fluxo de desenvolvimento. E agora, em 2021 para 2022, eles retomaram, né? Então, 2020 foi praticamente um ano perdido, né? Então, isso teve um delay aí gigante em todos os títulos que seriam lançados, né? E a gente percebeu isso com Cyberpunk, né? Que até hoje continua sendo atualizado e talvez em 2077 ele esteja pronto. Mas, enfim, a gente tem uma série de questões aí no mercado que influenciam diretamente, porque afinal de contas, né, as pessoas esquecem, mas um filme, um jogo é um produto. E a empresa ela tem que desenvolver e amadurecer esse produto para poder lançar no mercado. Isso pelo menos na teoria, né? E aí pula algumas etapas, né? A Ubisoft idem, a Activision na época antes da Microsoft também. Vamos ver, né, como é que vai ficar. Mas eu acho que o futuro vai ser muito mais plataforma do que empresa. Então a Activision já foi comprada e tal. Então assim, vai ser a Microsoft, Sony e Nintendo. Basicamente vão ser grandes empresas com títulos, né, dentro ali das suas subsidiárias e dentro das suas corporações através de serviços. Eu acho que vai ser assim daqui para frente. E eu ouso até dizer que no futuro a gente vai olhar para trás e vai pensar, poxa, antigamente a gente pagava um valor full num jogo, né? E hoje a gente paga uma assinatura, tipo, igual era CD e DVD, hoje é streaming, Apple Music, Spotify e tal, e paga bem mais barato. Obviamente, alguns jogos têm limitações por direitos autorais e por contratos, como FIFA, como Forza. Aí depois eles dão uma promoção lá para você comprar antes deles descontinuarem, tiram do catálogo e vendem para você a um preço muito barato, muito legal mesmo. Então, assim, eu acho que esse é o mercado. Na minha opinião, o mercado ele está basicamente se moldando a essa nova realidade e o consumidor também, né? O consumidor já está acostumado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e o resto do mundo, a ter esses serviços e usar esses serviços pagando muito menos, né? Então isso, na minha opinião, já é um ponto muito positivo, né? Mas e vocês, pessoal, eu ia falar pessoais, o que vocês acham a respeito, né? Vocês concordam, discordam? Deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Falando de Coisas, ativar o sininho para receber notificações e acessar o nosso site falandodecoisas.com.br para que você possa também conferir os outros episódios e enviar sua sugestão de pauta caso você tenha algum tema que queira que seja abordado por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Desejo uma excelente semana para vocês. Lembrando que todas as terças e quintas às 5 da tarde no horário de Brasília tem um novo episódio no Falando de Coisas. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.